27 de janeiro é o Dia Internacional de Lembrança das Vítimas do Holocausto. Nesta data, os 6 milhões de judeus mortos e todos aqueles que sofreram com as ações nazistas são lembrados. A CIP e a FISESP, em parceria com a Unibis e o Consulado Geral de Israel em São Paulo, organizaram um Kabbalat Shabbat em memória às vítimas do Holocausto. Em Salvador, a CONIB e a Sociedade Israelita da Bahia também prestaram homenagem com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff. Veja como foi. O Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto foi criado há 7 anos pela Organização das Nações Unidas. A data foi criada para lembrar a libertação de Auschwitz, o maior de todos os campos de concentração e de extermínio nazistas. Anualmente, é organizado na sinagoga da CIP um Kabbalat Shabbat, que reúne membros da comunidade judaica e defensores da liberdade, para juntos relembrarem o Holocausto e não permitirem que isso se repita. Em Salvador, foi promovida uma solenidade pela CONIB em parceria com a Sociedade Israelita da Bahia, que contou com a presença de membros da comunidade judaica, políticos, sobreviventes e a presidenta da República, Dilma Rousseff. A mensagem do Holocausto é uma mensagem judaica e, ao mesmo tempo, é uma mensagem universal, porque nós ainda não aprendemos uma fórmula ideal para conviver com as diferenças do outro. Precisamos educar as novas gerações para uma sociedade moderada. O único que fica conosco é a possibilidade de nos encontrarmos com outras pessoas, nos abraçarmos juntos, lembrar de cada pessoa que pereceu, famílias que não tiveram descendentes e principalmente atrair a celebrar conosco, ou lembrar junto conosco, autoridades que naquela época ficaram em silêncio e permitiram que isso aconteça. Nós fomos os primeiros a comemorar no Brasil essa data. Nós fizemos parte da comissão que foi pedir ao então presidente Lula que assinasse para a ONU esta data, dia 27 de janeiro. E desde então nós nunca deixamos de lembrar dessa data que é tão importante para a gente. Eu acho que todos os dias do ano nós temos que lembrar o que aconteceu no Holocausto para que isso nunca mais se repita. Hoje teremos autoridades, corpo consular, sobreviventes do Holocausto e a comunidade lembrando esta data e mostrando que, apesar de tudo, Am Israel Chai, o povo de Israel vive e continuará vivendo. A Unibis tem que participar e está se sentindo muito presente, até pela questão de que a Unibis representa a agência Claims Conference no Brasil. E a Claims Conference é a agência que, enfim, destina os recursos dos governos alemão, austríaco, húngaro, para as vítimas do Holocausto. É sempre um dia que a gente guarda com grande emoção, a gente espera chegar porque é um reconhecimento que a ONU fez. Não se trata da gente só falando de nós mesmos, é o mundo inteiro que está olhando para a comunidade judaica e lembrando aqueles que não podem estar conosco hoje. É um dia importante para a humanidade. A humanidade precisa ter presente que coisas como aconteceram no Holocausto nunca mais se repitam. E é preciso, então, que nós estejamos sempre a levantar esse assunto e dizer, não esqueçam. Por mais que seja algo recente, por mais que seja algo presente na vida das pessoas, alguns ainda negam. Nós sabemos muito bem que isso foi algo que maculou e por demais a história da humanidade. E essa é a razão das Nações Unidas fazerem dessa data um momento importante e nós aqui no Brasil, judeus brasileiros, não digo comemorarmos, mas resgatarmos esse momento na presença já pela 5ª vez consecutiva da presidência da República. Eu acho que no momento que a gente vive mundial, onde alguns líderes de relevância internacional são capazes de negar o Holocausto e ameaçar Israel de extinção, nada mais importante do que nesse momento mostrar não só uma realidade com relação à lembrança do passado, mas que a história nos impõe hoje estabelecer limites a esses próprios líderes que são capazes de tamanha brutalidade. Além de homenagear os 6 milhões de judeus mortos no Holocausto, 1,5 milhão de crianças, nesse dia aqui, lembrando em Salvador, a capital de maior população negra fora da África, nós estamos fazendo também uma homenagem especial aos 20 mil negros mortos no regime nazista. E a grande importância de lembrar essa data é não só homenagear os falecidos, mas principalmente levantar uma voz
em defesa dos direitos humanos e da defesa da convivência harmônica de todas as minorias. A lembrança desta data faz com que as futuras gerações sejam educadas para que não haja mais intolerância ou violência contra diferentes religiões, crenças ou etnias. Especialmente em Salvador, os negros foram lembrados pelas atrocidades que sofreram no Holocausto e também durante a escravidão. Lembrar o Holocausto é falar de direitos humanos, é falar contra a discriminação e os preconceitos. Graças a Deus, vivemos aqui no Brasil e temos o orgulho de abraçar todas as etnias, as religiões e todos os segmentos. Foi tão terrível o que aconteceu no Holocausto que a gente custa para acreditar que numa época em que vivemos possa acontecer tal coisa, como o que aconteceu na Alemanha. De modo que isto sirva para o mundo inteiro. Eu acho que não só que uma tragédia como essa não deve se repetir no mundo, mas também combater as sementes que ainda ficaram do sentimento de fascismo nas sociedades. No caso nosso no Brasil, da luta contra a intolerância religiosa. Eu estou muito honrado de estar hoje com vocês nesse dia tão importante para a humanidade, porque hoje tem um ano que o campo de concentração de Auschwitz foi liberado. Há 7 anos que o nosso país era um dos que tomaram parte na iniciativa de estabelecer este dia precisamente como o Dia da Memória do Holocausto. É uma honra muito grande estar aqui participando e representando Piracicaba nesse ato importante para o povo judeu e importante para mim, que tem uma aproximação muito grande com essa comunidade judaica. Durante cerimônias que homenageiam as vítimas do Holocausto, são acesas 6 velas em lembrança aos 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Este ato foi realizado por sobreviventes, políticos e ativistas pelas igualdades. É meu sentimento que estou muito agradecido, podendo chegar a esse momento de presenciar, reverenciar os milhões de judeus que sucumbiram durante o Holocausto pela nefasta teoria racista de Hitler. Holocausto nunca mais. Holocausto nunca mais. E como Estado de Israel, forte e independente, nós não temos nada mais a temer. Eu me sinto muito emocionada, porque eles que estavam indo embora para a morte, diziam adeus a nós dentro do gueto, pedindo para a gente contar tudo o que está acontecendo. E eu sou porta-voz, porque eu sou uma das últimas gerações. Então é um dia muito especial, eles não podem ser esquecidos porque não tiveram nem direito a uma sepultura. A tragédia humana de toda a humanidade, mas no final das contas, em geral, quem paga o pato é o povo judeu. E nós estamos aqui para lembrar isso e para deixar a memória desse evento bem fresca nas memórias das gerações jovens. O Holocausto é algo muito triste que aconteceu com o povo judeu. Este é um dia que temos que lembrar dos 6 milhões que morreram durante o período. Esta tragédia deu muita força ao povo judeu para erguer o Estado de Israel. O povo judeu representa hoje a luta por aquilo que é mais digno, mais justo, que é o direito à vida. E nós, democratas, temos que ter uma ação positiva, muito ativa, não apenas lembrar aqueles que merecem o tempo todo a nossa lembrança, o nosso reconhecimento como heróis da luta pela vida, mas ativamente lutarmos para que nada em relação a isso volte a acontecer. Este Kabbalah Shabbat especial que nós fazemos hoje aqui na CIP é mais um que cumpre o dever histórico de relembrar as vítimas do Holocausto. É um Kabbalah Shabbat especial em memória às vítimas do Holocausto. E isso é muito importante. Eu comungo das mesmas ideias, das mesmas convicções da comunidade judaica, de um mundo de liberdade, de convivência pacífica, de tolerância, sem preconceito. O Holocausto foi uma tragédia para o povo judeu e para toda a humanidade. E ainda permeia na cabeça de alguns ideias que de vez em quando querem reviver aquela experiência de uma forma trágica. Fazer desta data
um momento de memória e de lembrança é um dever nosso. E dentro da tradição judaica existe o Zachor, não o lembrar-se, não? E eu acho que cabe lembrar o significado desta grande tragédia. Na Bahia, Dilma Rousseff afirmou que o racismo deve ser combatido e que a lembrança das vítimas do Holocausto permite que seja construído um mundo melhor. Nós estamos aqui, nos manifestamos sobre algo que, de fato, é uma nódoa na história da humanidade. Mas também lembrar é, de uma certa forma, construir os mecanismos para que jamais aconteça novamente. A tarefa de lembrar não é exclusiva das vítimas e ao povo judeu, mas sim de cada e todo ser humano na face da terra. Devemos a todos aqueles que perecerão nos campos de concentração ou sobreviveram às atrocidades cometidas em nome da intolerância. Não apenas lembrar, mas agir, trabalhar de forma ativa. Eu creio que aqueles que conhecem a fundo essa história e outras, como eu relatei na minha fala, de intolerância e da presunção da superioridade de raça, têm que impedir e rejeitar qualquer semente que tente ser colocada na nossa sociedade nesse sentido. Por isso eu sou um buscador do entendimento, do consenso